colonização portuguesa no Brasil teve início em 1500, quando os exploradores portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral chegaram no território brasileiro. Inicialmente, os portugueses tinham como objeto principal a exploração de recursos naturais, como o pau-brasil. No entanto, a partir do século XX, o aumento de interesse dos colonizadores europeus, Portugal percebeu a importância estratégica do Brasil, então começou a desenvolver um sistema de colonização mais organizado. Esse processo foi intensificado durante o período conhecido como ciclo de cana, como o ciclo do açúcar, que ocorreu principalmente entre os séculos XX e XVIII. A colonização portuguesa no Brasil concentrou-se principalmente no litoral devido a fatores era de fácil acesso para embarcações, o que facilitava assim o transporte de mercadorias entre o Brasil e Portugal. Além disso, a proximidade do mar era essencial para a produção de açúcar, já que o clima era tropical e úmido no litoral era favorável ao cultivo da cana-de-açúcar. Outro fator importante foi que a presença de portos naturais ao longo de costa que facilitava o comércio e a comunicação com outras colônias portuguesas e europeias. Além disso, a costa oferecia melhores condições de defesa contra ataques de outras potências coloniais e dos povos indígenas locais. Com o tempo, a colonização portuguesa expandiu-se para o interior do Brasil, à medida que os colonizadores buscavam novas terras e recursos. No entanto, mesmo com essa expansão, o litoral continuou sendo o centro econômico e administrativo da colônia, mantendo-se como a região mais desenvolvida e povoada do Brasil até os dias atuais. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração territorial implementado pela coroa portuguesa no Brasil durante o período colonial. Criado em 1534, o sistema tinha como objetivo promover a colonização e a exploração do território recém-descoberto. As capitanias eram grandes áreas do litoral brasileiro concedidas a donatários, geralmente nobres portugueses que recebiam o direito de governar e explorar economicamente essas regiões. Cada capitania era liderada por um donatário, que tinha poderes políticos, econômicos e jurídicos sobre essa área. A exploração do pau-brasil. Essa foi a primeira atividade econômica relevante no Brasil colonial. O pau-brasil era uma árvore cuja madeira de cor avermelhada intensa era altamente valorizada na Europa para a produção de tintas, móveis e outros produtos. Os portugueses aproveitaram-se dessa demanda e iniciaram a exploração do pau-brasil no litoral brasileiro. Os indígenas foram utilizados como mão de obra no corte e transporte da madeira por meio de um sinal conhecido como escambo, no qual eles trocavam o pau-brasil por objetos de pouco valor. Essa atividade, entretanto, foi exploratória e predatória, resultando em uma exploração desenfreada dos recursos naturais e em conflito com os povos indígenas. A exploração do pau-brasil teve seu auge no século XVI, mas posteriormente, com a diminuição das reservas e o interesse crescente na produção de açúcar, outras atividades econômicas passaram a predominar no Brasil colonial. A importância do litoral para a economia na época colonial, incluindo a produção de açúcar e o comércio de escravos. Durante a época colonial, o litoral brasileiro desempenhou um papel fundamental na economia do país. Dois elementos chaves destacam-se nesse contexto: a produção de açúcar e o comércio de escravos. A produção de açúcar foi a atividade econômica mais lucrativa e predominante na colônia durante o período colonial. O clima tropical e úmido do litoral brasileiro era ideal para o cultivo de cana-de-açúcar, o que levou à criação de extensas plantações nessa região. As costeiras, como seus solos férteis e acesso ao transporte marítimo, tornaram-se os principais centros de produção açucareira. A produção de açúcar exigiu uma grande quantidade de mão de obra, e foi nesse contexto que o comércio de escravos se tornou fundamental. Os colonizadores portugueses, eles importavam africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, visto que a mão de obra indígena era insuficiente ou inadequada para suprir a demanda. E os escravos africanos, eles eram trazidos em navios negreiros e vendidos nos principais portos do litoral brasileiro.
onde eram distribuídos para as plantações açucareiras. Além disso, o litoral facilitava o comércio marítimo como a metrópole portuguesa e com outras colônias europeias. Os portos costeiros serviam como pontos de embarque e desembarque de mercadorias, permitindo o intercâmbio comercial entre o Brasil e outras partes do mundo. O açúcar era exportado em larga escala, principalmente para a Europa, impulsionando a economia brasileira e contribuindo para a acumulação de riquezas pelos colonizadores. Dessa forma, o litoral brasileiro assumiu um papel estratégico na economia colonial, devido à concentração da produção de açúcar ao comércio de escravos e ao acesso facilitado ao comércio marítimo internacional. E todos esses fatores contribuíram para o desenvolvimento das principais cidades e portos do litoral, bem como para a consolidação do sistema econômico colonial. Destaque para a exploração de ouro em Minas Gerais e a consequente migração de pessoas para o interior do país. A exploração de ouro em Minas Gerais durante o século XVIII desempenhou um papel crucial na interiorização do Brasil. O ouro foi descoberto na região conhecida como Minas Gerais no final do século XVII. E essa descoberta gerou uma corrida de ouro que atraiu milhares de pessoas para a região. Essa corrida de ouro resultou em uma grande migração de pessoas, tanto de outras partes do Brasil como de Portugal para o interior do país. Os colonos, conhecidos como faiscadores ou garimpeiros, eles buscavam enriquecer a extração do precioso metal. A descoberta de ouro em Minas Gerais teve um impacto significativo na estrutura social e econômica do Brasil colonial. A população aumentou consideravelmente com a chegada de novos mineradores, comerciantes, escravos e pessoas em busca de oportunidades econômicas. E essa imigração resultou na formação de novos núcleos urbanos, como Ouro Preto, Mariana e Sabará, que se tornaram importantes centros econômicos e culturais. A exploração do ouro também teve impactos na economia colonial. A produção aurífera gerou riqueza e estimulou o comércio interno e externo, impulsionando assim a economia brasileira e contribuindo para a consolidação do sistema colonial. Expansão da pecuária e da agricultura para o interior do Brasil. A expansão da pecuária e da agricultura para o interior do Brasil foi um processo significativo na história do país. A partir do século XVII, com a interiorização da colonização, essas atividades se expandiram além do litoral, impulsionando o desenvolvimento econômico e demográfico do país. A pecuária desempenhou um papel importante nesse processo. Os colonizadores introduziram o gado bovino no Brasil, que se adaptou bem ao clima e às condições do país. As vastas áreas de pastagem disponíveis no interior ofereciam oportunidades para a criação extensiva de gado. E com isso, o gado tornou-se uma importante fonte de alimento, couro e tração animal, além de ser uma valiosa mercadoria para o comércio interno e externo. Juntamente com a pecuária, a agricultura também se expandiu para o interior. A expansão da pecuária e da agricultura para o interior foi impulsionada por fatores como a disponibilidade de terras férteis e baratas, a demanda por produtos agrícolas e pecuários e a busca por novas áreas de produção. E essa expansão contribuiu para o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento de novas áreas de colonização e a formação de novos centros urbanos. A construção de estradas e ferrovias desempenha um papel fundamental no processo de interiorização de um país ou região. Essas infraestruturas de transporte são essenciais para conectar áreas remotas, muitas vezes distantes dos principais centros urbanos, e proporcionar o desenvolvimento socioeconômico nessas localidades. Aqui estão alguns destaques sobre a importância dessas vias de transporte no processo de interiorização, sendo elas a acessibilidade, sendo a facilitação, deslocamento de pessoas e mercadorias, impulsionando o comércio, o turismo e o intercâmbio cultural entre diferentes regiões. Também o desenvolvimento regional, a expansão agrícola e agroindustrial, a integração social e cultural e os serviços básicos e qualidade de vida, que são a presença de infraestruturas de transporte.